regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Boa noite. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para a Santa Missa na noite desse domingo, o dia em que a Igreja celebra São Pedro e São Paulo. Vamos nos rodar ao corredor central e também com muita devoção e muita fé, vamos acolher os oratórios de Nossa Senhora de Fátima, cantando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Invoquemos o perdão de Deus, cantando o ato de penitência. Oh
piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Na alegria de celebrar o domingo, dia do Senhor, vamos cantar o nosso hino de louvor. Vamos colocar nesta primeira oração da Santa Missa todas as intenções que foram marcadas para esta Eucaristia. Rezando também ação de graças pelos meus 44 anos de vida, agradecendo a Deus pelo dom da vida. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, queridos, vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um.
intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o, não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu de si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes que se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo, engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor de todos que o temem e o salvam. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente para mim, mas também para todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim inteiramente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória
pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar, queridos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia muito importante para a Igreja, porque já celebramos Santo Antônio, já celebramos São João, e hoje a Igreja celebra São Pedro. E é impossível separar o apóstolo Pedro de Paulo. São Pedro e São Paulo são dois personagens muito importantes na história da Igreja e na história da nossa fé. Eu poderia aqui me alongar e falar muito sobre São Pedro e São Paulo. Mas eu gostaria de apenas partilhar com vocês, à luz dos meus 44 anos, o meu aniversário, que na verdade eu completo amanhã, dia 3 de julho, que é dia também de um grande apóstolo, não? Amanhã, 3 de julho, a Igreja celebra São Tomé, grande apóstolo.
Mas unindo a ação de graças ao meu aniversário e partindo do meu aniversário, 3 faces de São Pedro e São Paulo, que valem para todos nós cristãos. E a gente não pode tirar isso da nossa caminhada de fé. A primeira coisa, partindo da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, São Pedro, ele já era muito conhecido pelo seu trabalho, pelo seu anúncio, junto com Jesus. E Herodes já tinha tomado a iniciativa de pegar Pedro e colocá-lo na prisão, para, mais para frente, matá-lo. A primeira leitura de hoje, Pedro já está preso. E é interessante porque o autor do livro dos Atos dos Apóstolos não fala. Mas o que para nós é uma prisão de segurança máxima é onde Pedro estava. Pedro estava numa prisão de segurança máxima da época, aprisionado. E olhando para a prisão de Pedro, uma coisa é verdade, né? Nada acontece na vida da gente que já não estivesse no coração de Deus. Tudo que está no coração de Deus, nos planos de Deus, acontece na hora dele. Nada acontece fora. Nada. E é verdade. Pedro sabia que ia morrer. Pedro sabia que nesse dia Herodes ia se reunir com as autoridades para decretar a morte dele, a morte de São Pedro. Então, na iminência, na proximidade da morte de Pedro, o que Pedro estava fazendo na prisão? Dormindo. Vocês param para pensar? A morte estava próxima, iam matar ele, estava na prisão, o cara dormindo. Como se nada fosse acontecer. Imagina. Aqui eu trago para hoje, né? Quantas vezes a gente é nosso, é ser humano, né? A gente antecipa problema. A gente antecipa a preocupação. A coisa nem aconteceu, a gente nem sabe se vai acontecer e a gente já não está nem dormindo à noite. A gente perde noite de sono por algo que ainda nem aconteceu. E a gente nem sabe se vai acontecer. A gente perde noite de sono e a nossa saúde vai embora. Antecipa problema. E a gente olha para São Pedro aqui na prisão, o cara dormindo. Sabe por quê? E agora eu falo a primeira face, uma das faces de São Pedro. 2, né? A primeira, Pedro estava dormindo tranquilo, porque ele confiava no Senhor. Quem confia no Senhor não antecipa problema. Não precisa antecipar problema. Confia no Senhor. Porque sabe que nada acontece fora do coração de Deus. Só vai acontecer as coisas se tiver os planos do Senhor. Por isso, confiança é algo indispensável para o cristão. Nós que somos cristãos, participamos do cristianismo, a confiança é algo que não tem como tirar da gente. É necessário ter confiança no Senhor. E confiança aqui é ligado à palavra, à capacidade de esperar. Esperar no Senhor. Pedro estava tranquilo, Pedro estava dormindo, porque ele confiava no Senhor e se esperava.
Se ele fosse derramado o seu sangue naquele momento, é porque chegou a hora dele. Se não, algo ia acontecer. Como de fato aconteceu, né? Ainda não era a hora de São Pedro derramar o seu sangue. Ainda não. Por isso Deus enviou um anjo, foi até a prisão, olhou para Pedro, Pedro dormindo, no sono dos anjos, e o anjo disse para Pedro: levanta, veste sua roupa, põe o seu cinto e vem comigo. E as portas da prisão foram sendo abertas. Até que chegou na porta principal, o anjo falou: lá, ainda não é a tua hora. Aí Pedro falou: meu Deus. Interessante, né? Quando não é a hora, não é. Quando não está no coração do Cristo, do Senhor, nada acontece. Por isso, guarde bem no coração, olhando para São Pedro, confiar no Senhor e esperar no Senhor é algo indispensável. E eu já disse alguns dias atrás, não, e vou repetir agora, a dificuldade que é a questão de esperar, né? Alguém aqui gosta de esperar? Sim ou não? Tem alguém que gosta de esperar? Ninguém gosta. Se alguém disser que gosta, está mentindo. É só a gente pegar as coisas mais simples da vida. Quando a gente vai no banco, quando a gente fica naquele banco, naquela fila do banco, meu Deus, oh, coisa difícil, coisa que não anda. E quanta reclamação a gente faz naquela fila do banco. Porque é uma coisa mais simples. Supermercado. Entra na fila do supermercado e aquela fila. Você já está na fila, já está pensando: ô, caixa lerda. A minha irmã está aí, mas não é você não. Ela é rápida no caixa. A gente fica ali inquieto. A gente não sabe a questão de esperar, é como a gente sofre. Nas coisas básicas da vida, né? Agora, pensa, imagina, quando você vem na missa, o padre fala: tem que esperar no Senhor. Putz, aí explode tudo. Tem que esperar no Senhor. Agora, só consegue esperar quem confia. Quem confia no Senhor sabe da importância de esperar. É Pedro. É uma das frases de São Pedro. Confiança e saber esperar. Depois, a gente olha para a segunda leitura para Paulo. Bem, aqui é importante a gente destacar que os dois personagens, São Pedro e São Paulo, são duas pessoas bem diferentes, né? A gente olha para São Pedro. Quem era São Pedro? São Pedro é um homem bronco, simplorão, humilde, não sabe nem falar direito, simplório. É São Pedro. Mas tem uma diferença. São Pedro era líder. São Pedro sabia se impor. São Pedro tinha liderança. Poderia ser simples, mas tinha liderança. É São Pedro. Quem era São Paulo? São Paulo é diferente. Paulo já é mestre. Paulo é doutor. Paulo é letrado. Paulo tem oratória. Paulo sabe falar. Diferente. E o que é de mais importante em São Paulo é a pregação. É o anúncio da palavra. A gente olha para São Paulo, meu Deus. Quantas comunidades cristãs nasceram pelo anúncio de Paulo? Aonde Paulo passava, nascia uma comunidade. É só olhar aqui a palavra, né? São Paulo aos Coríntios, São Paulo aos Tessalonicenses, São Paulo aos Colossenses, São Paulo a Timóteo, São Paulo, não sei aonde. Tantos lugares São Paulo passou e as comunidades foram crescendo. Pelo anúncio da palavra. Mas uma das faces mais importantes de São Paulo, que eu tiro aqui da segunda leitura, uma palavra chamada gratidão. Como é bonito você ouvir de Paulo na segunda leitura de hoje agradecendo, né? Ele aqui está agradecendo.
Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela minha conversão. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Estou aqui desgastado, completei a minha corrida, guardei a minha fé. E eu estou pronto para receber a coroa da justiça. Vocês sabem o que é essa coroa da justiça? A coroa da justiça aqui é vida eterna. É a vida eterna. Deus não deixa a gente sem uma recompensa quem vive confiando no Senhor e esperando no Senhor. A gente não fica sem a recompensa. E a maior recompensa que nós temos é a vida eterna. Uma vez que essa vida aqui tem começo, meio e fim. E a vida eterna só tem início. E é para lá que a gente caminha. Por isso a gente reza. Por isso a gente professa a nossa fé. Para um dia a gente receber essa recompensa da vida eterna. Para um dia receber essa recompensa. Então, confiar, esperar e ter um coração de gratuidade. Agradecer a Deus. Como é entristecedor, não? A gente vê certas pessoas que é incapaz de agradecer a Deus pela vida. Que não tem a capacidade de ver de manhã, abrir a janela de manhã e falar: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo dia. Como é entristecedor ver uma pessoa que não tem a capacidade de, antes de dormir, agradecer a Deus pelo dia. Agradecer a Deus pela proteção. Não tem a capacidade de agradecer, mas passa o tempo todo reclamando. Passa o tempo todo murmurando. Não passa um dia sem reclamar de alguma coisa. Como é entristecedor isso? Então, o que a gente tem que levar para casa, olhando para Paulo hoje, na segunda leitura, é: Senhor, eu quero um coração que saiba te agradecer. Eu preciso agradecer ao Senhor pelas coisas. Agradecer ao Senhor por tudo que acontece na minha vida. Seja aquilo que acontece conforme a minha vontade, ou também aquelas coisas que acontecem conforme a sua vontade. Eu preciso saber agradecer. Pedro e Paulo. Depois a gente cai no Evangelho. O grande ensinamento hoje para nós é que o cristianismo, a nossa igreja, ela não nasceu e ela não nasce e ela não se desenvolve a partir de uma pessoa, de um ser humano. Mas o cristianismo nasceu, se desenvolveu e deu muitos frutos, e nós estamos aqui devido a uma coisa chamada profissão de fé. Nós somos chamados a professar a fé que temos. Professar significa defender a fé que nós temos. Vocês já pararam para pensar como no mundo de hoje, o mundo pós-moderno, como a igreja é questionada em tudo? A palavra de Deus é questionada. Os sacramentos é questionado. Os mandamentos, questionado. Dogma, questionado. Tradição, questionado. Eucaristia, questionado. Tudo na igreja hoje é questionado. E nós que fazemos parte da igreja, que professamos a fé, temos que aprender a defender essa fé. Quando lá fora a gente for questionado sobre alguma coisa referente à igreja, questionado, ou fala mal da igreja, fala mal do Papa, fala mal do bispo, fala mal do padre. Quando alguém chegar em você e falar mal da sua fé, defenda. Defenda. O que não pode acontecer é a pessoa vir, falar tudo que é mal da nossa fé, da nossa igreja, a gente olhar para a pessoa e falar: é verdade. É verdade. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, olhando hoje para Pedro e Paulo, para a beleza da nossa igreja, que é universal, nós somos chamados a professar a fé, a defender a fé que eu tenho, a defender a fé que celebramos, defender a fé que ganhamos um berço,
esse sangue caiu na terra, brotou e nasceu a Santa Igreja. E nasceu a nossa igreja. Por isso nós estamos aqui hoje. Enfim, queridos irmãos e irmãs, hoje eu peço a Deus e rogo a Deus essas três coisas. Poderia pedir tantas outras coisas, mas celebrando os meus 44 anos, eu peço a Deus essa confiança. Não digo que eu já não dormi antecipando problemas. Já aconteceu comigo. Por isso eu tenho que aprender muito, que não há necessidade de certas coisas. É preciso confiar no Senhor, esperar no Senhor e jamais deixar de agradecer ao Senhor. Olhando para Pedro e Paulo, são essas faces que hoje eu peço a intercessão deles. E que a gente possa, sim, defender a nossa fé e, sobretudo, viver. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos então, juntos, professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, celebrando a memória dos apóstolos Pedro e Paulo, servidores do reino de Deus, com confiança supliquemos ao Senhor. A cada intenção, vamos responder todos juntos. Permaneceis, Senhor, junto ao vosso povo, juntos. Permaneceis, Senhor, junto ao vosso povo. Pela Santa Igreja de Deus, por sua santidade, o Papa Francisco, por todos os nossos bispos, para que possam cumprir com fidelidade e coragem a missão apostólica, rezemos ao Senhor. Permaneceis, Senhor, junto ao vosso povo. Para que todos nós, como igreja, não abandonemos o compromisso profético diante do povo de Deus que é exposto a tantas explorações em nossa sociedade, rezemos ao Senhor. Permaneceis, Senhor, junto ao vosso povo. Por todos nós, a exemplo de Cristo, Salvador da humanidade, busquemos confortar os doentes, os necessitados e aflitos, e que o Senhor nos inspire para ajudá-los na caridade, rezemos ao Senhor. Permaneceis, Senhor, junto ao vosso povo. Pelo nosso gesto da coleta de hoje, o óbolo de São Pedro, para que seja uma atitude generosa no auxílio à missão do Papa em ajudar as múltiplas necessidades da Igreja e as obras de caridade, rezemos ao Senhor. Permaneceis, Senhor, junto ao vosso povo. Senhor, guardai o vosso povo, que vos busca de todo o coração, e dai, por intercessão dos santos Pedro e Paulo, felicidade, coragem e vivo senso de unidade na vida da Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, queridos, e vamos cantar o canto do povo cantor.
nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos esse sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhe o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que se entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva e da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, Tomé e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha nesse mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Pedro Luiz, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram dessa vida. Lembremos-nos das intenções que foram marcadas para essa Santa Missa e de todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Isso mesmo, amém. Muito bem, assim seja. Amém. Amém. Isso mesmo, amém. Muito bem, assim seja.
sempre iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não oleis os nossos pecados, mas até que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Queridos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados a participarem do banquete do Senhor. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem nele, só nele, encontra o seu refúgio. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Que o corpo de Cristo nos guarde um dia para a vida eterna. Amém.
Precisando de
Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. São José, São Pedro e São Paulo, São Tomé, oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar um minutinho, queridos. O Padre tem um aviso. O Padre gostaria de convidar a todos para o dia 11 de julho, é dia de São Bento, e vamos celebrar aqui na paróquia 2 Eucaristias, 2 missas. Uma missa às 8 horas da manhã e uma outra celebração às 19h30. Vai cair, se eu não me engano, numa terça-feira, tá bom? Dia 11 de julho. E nós vamos dar a bênção da água, do sal, e vamos ministrar o sacramento da unção dos enfermos para todos os participantes. Tá bom? Então, dia 11 de julho, 8 horas da manhã e às 19h30. Amém? Amém. Então todos são convidados. Só mais um recadinho também. A comunidade São Miguel Arcanjo convida todos a participar da festa julina, dia 8, com a celebração às 18 horas, tá? E logo em seguida a festa que come, que bebe e se pediu também. Então estão todos convidados a participar, dia 8 de julho, na comunidade São Miguel Arcanjo. E ao nosso querido Padre Odair, neste dia, em que o Senhor completa mais um ano de vida, que o Senhor seja envolvido no abraço de Nossa Senhora, e nesse abraço se sinta acolhido por cada membro da nossa paróquia. Louvemos a Deus pelo dom da sua vida, muitas felicidades e que o Senhor lhe conceda muitos anos de vida. Muito obrigado por todo o amor, carinho, amizade que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos dar uma grande salva de palmas. Gostaria de chamar a Fátima, que ela quer dar uma palavrinha também. Parabéns, Padre Odair. Celebrar a vida é compreender que todos os dias são especiais. Muitas graças, muitas bênçãos, com carinho. Da Pastoral dos Ministros.
voto. E parabéns ao Padre. E viva o Padre Odair! Vou receber mais um aqui da comunidade Frei Galvão. Não, da comunidade Santa Cruz. Vou montar uma adega. Muito bem, muito obrigado, queridos. Agora, logo após a bênção final, gostaria que vocês ficassem para que a gente possa cortar um bolo. Já cantamos o parabéns, então a gente vai rezar uma Ave Maria ali fora. O padre vai cortar o bolo e não vão embora antes de comer um pedacinho do bolo do padre, tá bom? O padre quer agradecer com muito carinho a generosidade, a oração, a presença. Que Deus abençoe a cada um, tá bom? Que o Senhor continue nos conservando sempre perto do Senhor. Amém? Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão, hoje, de modo muito particular, de Nossa Senhora de Fátima, por intercessão de São Pedro, São Paulo, da nossa padroeira, Nossa Senhora dos Remédios, Santa Teresinha, na qual eu sou devoto, Santo Tomé, a bênção do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.